Oi! Oi, conseguimos. É sempre um mistério, né? É uma aventura. Isso vai. É uma aventura. A gente vai assim nesse. É sempre no susto. A gente acha que está acostumado, mas não. Sempre tem uma novidade. Seja Olha, bem-vinda, Cris. Sejam obrigada. bem-vindos todos aqui, né? Essa é mais uma live organizada pela ARGE, Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, né? A primeira associação de arte terapia do Brasil. Né? E assim, é uma honra e um prazer receber você aqui, Cristiane, para falar de um tema assim tão importante, para a gente falar de como a arte-terapia contribui, né, nesse momento. Né? A gente Sim. fala muito assim de como ela contribui para o público em geral, mas hoje você vai estar aqui falando de como ela tem contribuído e como ela pode ajudar e tem ajudado um público bem específico, que, né, que são esses cuidadores, Sim. essas pessoas que trabalham no hospital, que estão cuidando dos pacientes da Covid-19, né? A Cristiane Geroles, ela é arteterapeuta e psicóloga, né? As pessoas estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria assim, até que você começasse se apresentando um pouco melhor, né? E falando assim um pouco exatamente o que é esse grande público de cuidadores, que a gente pode ficar se enganar um pouco e achar que os cuidadores são os médicos e os enfermeiros, mas esse leque é um pouco mais amplo do que isso, né? Então a gente esclarecer um pouco mais quem são esses cuidadores, né, da Covid. Sim, Então você se sim. apresenta assim melhor, que eu falei só que você é terapeuta. Psicólogo, você tem mais coisas para falar sobre isso, né? Seja bem-vindo e sejam todos bem-vindos aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Flávia. Sou psicóloga, né? Arte terapeuta. Eu tenho especialização em psicologia hospitalar. E estou fazendo agora uma capacitação em saúde mental e atenção psicossocial, né, pela Fiocruz. Acabou caindo no meu colo, né, que era uma grande preocupação minha quando começou o isolamento, justamente essa questão da saúde mental, como é que as pessoas iam ficar, né? E esse curso apareceu, né? Aquelas coisas de sincronicidade, e eu estou terminando os módulos. Mas está sendo muito interessante, justamente por causa, né, do que a gente tem percebido aí fora, né? Vou falar um pouquinho com relação a esse público de cuidadores, né? As pessoas têm muito a noção de que são médicos e enfermeiros, mas não, tem um assistente, tem o faxineiro, tem as pessoas que trabalham diretamente no hospital, tem aqueles que trabalham indiretamente no hospital, que é com relação à comida, né? Toda assistência. Então, assim, as pessoas ficam achando que é só o médico que é acometido ou que Aham. o enfermeiro, porque estão na linha de frente ali lidando diretamente com o paciente, mas até o nutricionista que tem que ver a comida, até as É. pessoas da manutenção, A até o recepção, maqueiro, o o técnico, o maqueiro, maqueiro, o o maqueiro. segurança, né? É um universo, Uhum. né? É um Camareiro, universo. né? Aqui, que o pessoal que vai arrumar. Sim, Então tem muito. Eu não sim. sei se vocês estão ouvindo, mas começou uma música, né? Aqui, Não, não tô eu não ouvindo, sei não. se. Eu Ok, botei o porque fone tá porque a minha assim. vizinha também resolveu cantar lá embaixo, aí eu botei o fone. Pois é, ao vivo tem essas coisas, né? Assim, ao vivo começou um coro Verdade. aqui. Estou escutando Ave Maria. Mas ok, tá ótimo. Estamos sendo abençoadas, eu acho. Então tá bom, então tá bom. Tá bom. Então, esse público, né, é um público muito grande. E eu já atendi algumas pessoas, né, com relação a sendo médicos, enfermeiros e assistentes e técnicos. E com o advento da pandemia, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, né, e com relação a esses atendimentos online, eu acabei recebendo muitas pessoas, médicos, enfermeiros e outros dentro do hospital que trabalham também no hospital, né? E Uhum. comecei a É só um minuto, que perceber. eles estão falando aqui que não estão nos ouvindo. Você está me ouvindo bem? Assim, eu estou te ouvindo bem. Eu tô. Queria que vocês escrevessem aí se Vocês estão vocês estão ouvindo? ouvindo, porque eu vi uma mensagem dizendo que estava sem som. Ó, aqui Por tá no favor, respondam aí máximo. nos comentários. Ó, tem um Eu ta- sinalzinho Ah, assim. não. O meu estava baixo. Vamos lá. Continua, Tava? desculpa, vamos continuando. Tá. Então. Então eu recebi, né, esse público. Eu já tinha algumas pessoas que eu já tinha um atendimento e outras que eu acabei, né, adquirindo pelo online, né. É,
a gente... O que aconteceu? Deixa eu me situar aqui um pouco, né? Nós já passamos a primeira fase da pandemia, né? Vamos considerar assim, né? Os 3 primeiros meses. E nós agora já entramos na segunda fase, né? Então, quando eu recebi essa população há 3 meses atrás, elas apresentavam, né, esses médicos, essa equipe de cuidadores, elas se apresentaram de um formato. E agora, com o andamento, a gente já está vendo, eu já estou vendo uma outra necessidade e eles estão manifestando outras coisas. Por que eu estou falando isso? Falar assim, porque nós já vimos, a gente já viu na televisão, todo mundo já colocou, já publicou, entendeu? Como que foi o cuidado dos médicos, como é que eles sofreram com relação à pandemia, né? Não podendo voltar para casa, né? Tendo que ficar longe da família, tendo que escolher, às vezes, dormir num hotel, ficar distanciados, aquela questão de não ter o equipamento necessário para trabalhar, né? O mínimo de cuidado. Então, assim, a primeira fala que eles trouxeram era o desamparo. O desamparo total com relação a tudo. Então, vamos botar assim, não era só com relação ao hospital, era o desamparo com relação ao governo, era o desamparo com relação a que situação a gente, né, está lidando, porque nós não sabíamos o que era o vírus, mas eles também não. Eles também estavam na mesma situação. Então, muitas vezes eu perguntava, mas não tem um protocolo? Porque quando tem, né, é cometido de uma situação nova dentro do hospital, a primeira coisa que se faz é um protocolo. Eles falavam, mas a gente não tem noção do que é o vírus. Então, assim, como que você vai ter um protocolo se você nem sabe direito o que é aquilo que está acontecendo? Uhum. Então, o que eles trouxeram de primeiro impacto foi o medo. Então, assim, nós estávamos com medo, mas estávamos aqui, ó. Eles estavam com medo, né? Estavam de frente. Porque essa é a primeira diferença, né? A gente teve a opção de se proteger em casa, mas tem o grupo que não teve a opção de se proteger em casa. Teve que estar na rua. Né? E uma coisa interessante que você falou, que é uma situação que a gente até que está em casa não pensa tanto, que assim, aquele médico que foi para o hospital, muitas vezes ele não pode voltar para casa. Não pode. Né? Porque ele tem até, às vezes, uma pessoa de risco em casa. Eu tenho amigos que estão nessa situação. Né? Aí a esposa tem risco, tem o pai e a mãe que moram em casa, tem criança, tem bebê. Então, assim, esse médico vai trabalhar, ou esse enfermeiro, ou essa pessoa que trabalha no hospital, e o medo de voltar para casa. Né? E como é que a família fica de receber essa pessoa que acabou de chegar naquele lugar super infectado, né? Isso. Então, esse era um outro problema também. Essa volta para casa, muitas vezes essa família ficava meio que rejeitando, meio que botando esse indivíduo da família mesmo, né? Mas, família, com receio. Mas era um receio natural, porque assim, estava com medo. Todo mundo com medo. E o médico ainda tendo que lidar com o medo do outro. Você tem ideia de que a pessoa chega lá sem ter ideia do que é essa doença, né? Do que é esse vírus, e em 2, 3 dias acaba tendo casos de falecimento, ele tendo que lidar com o emocional do outro sem ele saber o direito lidar com o dele. Então, assim, foi muito impactante. Então, logo no primeiro momento, eles tiveram que saber lidar com o sentimento deles e o sentimento do outro. Por isso que eu coloco muito a arte-terapia nesse lugar de promoção de saúde. Eu, hoje em dia, definiria arte-terapia igual promoção de saúde. Porque se a gente está trabalhando e a gente tem estimulado justamente esse lado criativo, onde a gente tem esse fluir, essa pessoa não adoece. Se essa pessoa está com esse fluir criativo ativo, ela é rápida nas resoluções de problemas. Tá? A gente vê isso muito bem, se a gente começar a ler Feigen, se a gente começar a ler criatividade, essas coisas todas. Então, como que a gente vai ativar? Qual é o nosso comprometimento enquanto profissional, arte-terapeuta, neste momento, nesse lugar do cuidar, nesse lugar da saúde, da promoção de saúde. Então, nós estamos nesse lugar, nós promovendo saúde para eles, né, para esses médicos, essas pessoas que estão na frente, eles vão promover saúde também para onde eles passam. Sabe aquela questão que quando a gente trabalha um núcleo, uma pessoa na família e aquele núcleo inteiro já é contagiado por aquela situação? É a mesma coisa. Então, olha a importância que nós temos, olha a importância da atuação do arte-terapeuta e que eu percebi muito. Todas as pessoas que estavam com assistência, né, em termos de arte-terapia, trabalhando nesse momento na frente de batalha, elas conseguiam ter uma sustentação, elas conseguiam ter um lugar de pertencimento muito maior e conseguir lidar com o que estava acontecendo lá na frente, né? Assim, ficava uma semana e aí respirava, conseguia lidar e aí mais uma semana trabalhava, né?
aquele lugar de ancoramento, aquele lugar onde você vai colocar ele de novo dentro da profissão. O que, que acontece? Esse lugar do desamparo, eles ficaram muito... hospital não dava assistência, eles não tinham equipamento. Então, muitos estavam em dúvidas. Realmente, será que essa profissão que eu quero largar tudo, eu não quero mais ser médico? Né? Amigos falecendo, pessoas que eles atendiam 2 dias depois já não estavam mais lá. Então, eles começaram a botar em dúvida a própria profissão. Eu tive médicos que quase que entraram num colapso emocional, assim. E assim, não foram só um, não. Assim, foi uma equipe quase que inteira. E de um hospital particular. Teve praticamente um turno onde as pessoas todas adoeceram. E como é que você vai arrumar, de uma hora para outra, um grupo de pessoas para atuar ali na linha de frente? É muito complicado. Então, olha como é que essa assistência é essencial nesse momento, né? E eu acho que os hospitais, os próprios núcleos, né? Tanto os hospitais da rede pública quanto os privados, eles começaram a perceber como era importante dar um apoio e ter uma orientação nesse lugar. Tiveram hospitais onde foram indicar as pessoas para fazer, para colocar. Até no curso lá da Fiocruz, eles falam muito das PICs, né? Como é importante esse lugar, né? A gente tem arte-terapia, como a gente tem outras terapias alternativas. Justamente nesse lugar para minimizar. Porque se a gente minimiza esse impacto, a gente minimiza esse impacto em relação à saúde psíquica, entendeu? Eu até ia te perguntar se assim, houve dos hospitais, por exemplo, das instituições, algum apoio nesse sentido, né? De repente estar chamando arte-terapeuta ou terapeutas para atuarem ou indicando, porque houve uma mobilização de muitos núcleos e muitas pessoas oferecendo terapia gratuita para esses profissionais. Isso. A gente viu lá no início, em março, abril, a gente viu muito essa divulgação. Não sei nem se isso ainda está acontecendo, mas isso estava naquele... Sim. Eles fizeram assim, teve alguns núcleos onde eles ofereceram terapias breves, no sentido de que era um help momentâneo, naquele momento onde você precisava dar uma assistência, entendeu? E aí indicaram-se os núcleos, tiveram diversos lugares onde abriram. Teve algumas que continuaram, que tiveram uma continuação. Tiveram hospitais onde realmente perceberam, caramba, vou ficar sem equipe, vou ficar sem ninguém. Então eu vou correr, antes que tenha alguma coisa, eu preciso que entre um profissional que atue aqui. Entendeu? E o relato foi assim, muito interessante, que o profissional chegou, não, eu vim aqui para atuar com vocês, não era com os pacientes, não era com ninguém. A equipe inteira começou a chorar para você ver o estado, como que as pessoas estavam. Então, assim, como que a pessoa vai lidar com o outro, porque ela também está na mesma situação que a gente. Ela estava com medo, ela estava sem saber o que ia acontecer, ela estava com a vida e com os planos completamente cortados, né? Nós tivemos muitos lutos e muitas perdas de projetos, de planos, do que a gente ia fazer na frente, né? Eles também. Às vezes estudos, às vezes viagem, né? Então, assim... E o medo de morrer, né? Porque tem isso também, né? Eles sempre estão no hospital, você está sempre correndo o risco de contaminação de diversas coisas, né? Sim. Mas acho até que essa questão assim de a própria mídia, a notícia, você fica o tempo todo escutando isso, então fica assim muito, acho que a gente talvez fique, não sei, queria que você me respondesse isso, eles ficam tomados também por esse medo de uma contaminação mais do que o normal, né? Assim, porque eles estão sempre no lugar de risco, né? Eles têm um medo, assim, muito grande da contaminação, tá? É um medo, assim, eu diria até, assim, numa outra intensidade, não vou dizer, assim, que é mais do que a gente ou menos, não, eu diria que é numa outra intensidade do que a gente, porque eles estão num lugar onde o contágio é muito maior, né? Então, existe um medo, sim. Agora, assim, eles têm às vezes, acontece que eles ficam adormecidos nesse lugar. E aí é onde entra também o trabalho arte-terapêutico. Quando eu chamo o cliente, falo assim, o que você está sentindo? O que você está percebendo com relação ao seu corpo? Eu dou uma centrada naquele indivíduo, porque ele fica tão acometido dentro daquela situação do hospital que ele para de se perceber. E isso também não é bom, porque aí ele também pode adoecer. Ele fica trabalhando fora. Então, quando eu pergunto, o que você está sentindo? Eu dou uma aterrada. O que está acontecendo agora? Como é que está o seu corpo? Vamos lá, o que você está sentindo no seu corpo? Perguntando para ele, né? Perguntando para ele.
Para ele, Ah, porque Você quer saber se eu tô, né? Isso, porque ele funciona o tempo inteiro para o outro, para o Pro outro, para o outro, outro, né? para o outro, e ele Uhum. esquece. Então, às vezes, esse esquecimento também adoece, porque ele pode ficar, assim, mais vulnerável ou mais frágil no sentido de não se preocupar tanto com o contágio. É como se eles deixassem para lá, banaliza, sabe? Banaliza esse Aham. lugar. Isso também me preocupa muito com eles, entendeu? E aí eu trabalhava muito isso e às vezes eu perguntava coisas de atividade de vida diária. Você está comendo? Você está dormindo? O que está acontecendo no seu dia a dia? Olha, é importante fazer um yoga, é importante fazer uma respiração, é importante fazer... Por quê? Porque eu tenho que trazer esse profissional à tona. Isso é arte terapêutico, gente? É arte terapêutico, sabe? É a gente centralizar, a gente trazer de volta ao centro, o centramento para que aquele indivíduo ande, tá? Então, assim, esse trabalho corporal, esse trabalho deles conseguirem se olhar e conseguirem perceber o que está acontecendo com eles já conseguem sair um pouco dessa situação que eles estão ali completamente aprofundados, né? Às vezes acometidos a semana inteira, às vezes meses dentro do hospital, sem ter contágio com ninguém, e conseguem dar uma respirada. O que eu trazia também, Flávia, é grupos de apoio, porque isso minimiza também o impacto. Eles precisam ter um grupo onde eles falem besteira, onde eles conversem, onde eles falem qualquer outro tipo de coisa. É uma sustentação, é um respiro. Outro trabalho que eu trazia muito com eles nesse momento, quando estava muito aprofundado, muito jogado dentro daquela situação, era um trabalho assim, eu começava a perguntar, o que você pretende fazer daqui a alguns meses? Qual é o seu projeto? Ah, um É como olhar se para eu frente, né? Olhar para fora daquilo, né? Ah, olhar para depois que se fora daquilo. passar, né? Não Depois ficar que isso passar, mergulhado, não ficar mergulhado naquilo. isso também é terapêutico, entendeu? Aham. Você vai trabalhar o quê? Você vai estar trabalhando a imaginação ativa, dali pode sair uma escrita criativa, pode estar em desenho, e às vezes sai até respiram. É quando eles falam e falam assim, aí eles respiram, se olham, aí eles vão falar, entendeu? Ah, porque eu vou estar assim, porque eu vou fazer não sei o que lá, porque parece que os planos ficaram fora, parece que aquilo virou um É, mundo enorme e acabou. Ele tá completamente aprofundado ou afundado é naquele lugar. submerso, né? Tá submerso naquele Isso, lugar. E tem você trabalha muito com o corpo, né? Então, isso é uma coisa também trabalho. que acho que era interessante a gente falar. E uma coisa que a gente percebe, às vezes, no corpo, se a pessoa está ali fazendo, de repente ela faz assim, faz a É, respiração, né? Dá um, né? é isso Então, mesmo. assim, a gente prestar atenção nessas pequenas É, coisas, né? é. E até acho que foi a Selma que perguntou aqui, aliás, a gente está com a Rosângela está aqui com a gente, Ah, a legal, gente. Denise Nagem está aqui com a gente, Luciana, né? Pessoal da diretoria da ARJ, Olá, meninas. né? E assim, como é que foi para você? Como é que foi assim trabalhar arte terapia especificamente com essas pessoas assim? Porque tem essa questão do material, como é que foi isso, né? Foi assim, online, a pessoa em casa, a pessoa está no hospital, ele ficou fazendo atendimento pelo celular dentro do carro, tem essas coisas, né? Eu já ouvi falar de médico que vai dormir dentro do carro, né? Faz plantão, dorme no carro e volta, né? Como é que Já. foi esse espaço da terapia? Como é que a arte-terapia entra? Porque a gente tem essa questão da expressão, então, precisa de material. Como é que você resolveu Uhum. É, os meus essa clientes história? que já eram clientes, né, eles geralmente têm um kit básico de materiais, né? Os que não eram, a gente começou a descobrir o que a gente poderia utilizar. Eu não atendi ninguém dentro do carro, não. Eles acabavam tendo um horário, mas eu tinha, assim, uma flexibilidade com eles, às vezes por causa do plantão, tá? Então, eu queria sempre um atendimento pelo menos uma vez por semana. Aí, se ele às vezes acabava que trocava o plantão e não tinha como, ele era como é que é? Colocado naquele horário, a gente trocava o horário, mas eu mantinha regularmente, pelo menos uma vez por semana, que tinha que manter Semanal. essa Uhum. semanal, tinha que manter essa continuidade, essa sequência. E isso, para mim, era muito importante e para eles, em termos de funcionamento também, né? É Porque a porque tem gente uma sabe que a gente... manutenção, né? Manter aqui, Isso. talvez até uma vez por semana fosse até pouco, né? Mas é o Por possível, exemplo, né? olha só, Flávia, é lógico que eu tive casos e casos, né? Por exemplo, eu tive médicas, tive uma médica, uma enfermeira em especial, em que elas precisaram entrar com remédio, tá? Com uma medicalização, não teve como. Gerou uma ansiedade tão grande e uma teve até que pedir férias, porque ela paralisou.
Então, assim, eu tenho que ter uma olhada e ver, né, como é que está esse profissional e trazer. Por isso que o trabalho com o corpo é importante, para ele perceber o limite que ele está ali, até onde ele pode ir, até onde ele não aguenta mais. Então, eu sempre trago esse lugar do corpo, o que você está sentindo, o que você está percebendo, para ele entrar em contato. Porque, às vezes, quando a pessoa não percebe, quando ela vai se dar conta, já teve o colapso, ela já não aguentou mais, sabe? Então, e aí teve clientes que eu atendi até mais miudinho, quando precisava e quando estava, né, muito apertado, muito grave no momento, aí eu fazia um atendimento de help. Era 2 na semana, entendeu? Isso daí foi negociado de acordo com cada caso, sabe? Eu tive uma cliente que trabalhou muito com socolagem, né? E aí no primeiro momento. E agora, nesse segundo momento, a gente partiu para a escrita criativa. Por quê? Eu vou te falar porque a gente está trabalhando muito essa questão do desamparo, que foi o primeiro lugar, né, que eles vieram. Mas agora eles estão apresentando, é o lugar da rejeição, é o lugar do preconceito, porque muitas pessoas, quando sabem que são médicos ou são enfermeiros, não querem nem ficar perto, nem passar perto. E às vezes até as pessoas do próprio núcleo familiar. Enquanto isso não acabar, você vai ficar para lá. Você mantendo um distanciamento. E isso não está fazendo bem. Eles não estão compreendendo. E a família também não está conseguindo manter esse vínculo, essa relação. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer esse indivíduo, né, à tona, eu tenho que refazer esses vínculos familiares ou esse vínculo com relação aos grupos, tá? Porque eles estão se sentindo completamente colocados de lado, assim. Eles não falam mais que são médicos, eles não comentam. Eles não comentam que estão na frente. Então, isso deixou de ser uma coisa. Porque eu estou lá na frente da batalha, né? Eu estou, né, ajudando, eu estou colocando. Não, virou um preconceito. As pessoas estão engraçado rejeitando. como aparecem dois movimentos, né? Tem um assim que é, nossa, vamos assim aplaudir os profissionais de saúde, né? Os anjos que estão, Isso. né? Então tem toda então tem vinhetas na televisão, tem expressões nesse Sim, sentido, sim. né? Palmas para eles, essa coisa toda, né? Isso existe. E ao mesmo tempo que existe isso, existe também uma rejeição pelo medo de contaminação. E o que é mais Isso. e assim, e tem uma coisa, um diferencial assim, que a gente está falando de medos que se justificam, né? A gente não está falando de uma fantasia ou de uma paranoia, Não. né? A gente está falando de uma coisa que a pessoa está com medo sim, porque tem um motivo, né? Sim. Então, como é que é lidar? Porque uma coisa é você lidar com medos que são meio fantasiosos, né? Aí a Sim, mas gente é o vai medo procurar real. questões daquela. E quando é um medo real, você poderia falar sobre isso, assim, como é que é, assim, na terapia, você está lidando com essas duas coisas, esses dois medos, né? O medo que se justifica e aquele medo que é uma Esse fantasia. medo. Os dois a gente sente como reais, né? Eles são reais para a pessoa que está Se sentindo. você está sentindo, eu vou considerar real para mim. Ele Então, é real. em termos terapêuticos, se ele me apresenta o medo, é o medo. Então, independe se é Uhum. real ou se não é. Se ele trouxe, está aqui. Então, está localizado, eu tenho que trabalhar, né? Esse medo, né, vamos botar assim, eminente, né, que é o de uma morte ou de um contágio, né, a gente tem que trabalhar de que forma, né? Tem que ir colocando o indivíduo, por exemplo, vou falar primeiro com relação à equipe, né, aos cuidadores. O que eu faço? Eu vou estruturando, eu vou organizando eles, eu vou colocando eles a par de que as outras pessoas que estão lá do outro lado, elas estão com medo, elas estão com dificuldade de entender que existe um ser humano ali desse lado de cá, que é o médico, tá? Mesmo sendo familiares, porque parece que ele vai trazer essa doença e que ele vai ser o foco que vai contaminar. E muitas vezes, eu já tive uma médica que ela foi dormir fora durante muito tempo com medo de levar essa doença para os pais e para a sobrinha, que ela falou assim, eu não vou suportar se alguém morrer por minha causa, porque eu não tenho nada, mas eu posso ser o causador, eu posso transmitir este lugar. Então eu tenho que trabalhar essas relações. Mas eu não posso chegar na outra ponta, eu não tenho como trabalhar a outra ponta, o pai, a tia, a avó, né? Mas eu tenho que levar uma tomada de consciência de que o que eles estão sentindo com relação a esse momento é real. E colocá-los o seguinte, olha, isso vai passar. Isso é um momento. Não significa que ele não goste mais de você. Não significa que essa família não te ame. Não significa que essa família não sinta que você é pertencente a ela, entendeu? Mas nesse momento agora, ela está enxergando só o medo. Ela está enxergando só a dor. Ela está enxergando só a doença. É difícil.
Não é fácil, porque aí muitas vezes esse profissional que está aqui se sente desacolhido, entendeu? Justamente por esse núcleo familiar. Aonde que eu estou? Em que lugar que eu vou viver? Que lugar que eu pertenço? É por isso que os grupos dão um lugar de sustentação, dão um lugar de pertencimento, onde eles vão notar o seguinte: caramba, não é só comigo, não é só a minha família, é a família do médico tal, é do enfermeiro tal, é do fulano de tal, é do ciclano de tal, não sei quanto de lá. Aí eles vão sentir que eles fazem parte daquele todo, e daquele todo, todo mundo está sendo acometido momentaneamente por esta mesma situação. Isso minimiza um pouco, tá? Isso minimiza. E aí, de acordo com cada processo, a gente vai trabalhando, né? De que forma? Ah, você pode entrar em contato com essa família, começar a entrar em contato com essa família, mas de forma digital. Como? Ah, faz uma chamada no Zoom, sabe? Começa a conversar, marca um horário, um tipo assim, um aniversário, uma festividade. Lá atrás, quando eu falei que para minimizar esse impacto era importante manter esses laços, era justamente por isso. Que se a gente mantivesse esses laços, não haveria um lugar de ruptura muito grande. Quem não conseguiu manter os laços, porque estava no meio de esquema de trabalhos, às vezes, né? 500 mil trabalhos e 1000 horários e não tinha como, aconteceu isso. Eu tenho uma menina que eu atendo, é uma criança, e ela estava muito com medo, o pai é médico. E o pai foi fazer exame de Covid, porque alguém lá do hospital estava. E a mãe me ligou apavorada. Eu não estava atendendo ela nesse período. E eu fui fazer um atendimento pontual com ela. Porque o medo dela era real. Do pai ter contágio e o pai ia ter que ficar em outra casa. E ela falou, eu não vou ficar mais, eu vou ficar só com a minha mãe. Então eu tive que trabalhar ela. Depois eu tive que dar uma orientação para essa mãe passar para esse pai, de como é que eles iam fazer um esquema de manter estes vínculos com esta menina, mesmo distante, para que não se perdesse esse vínculo. Então, assim, o trabalho não é um trabalho único, é um trabalho que você tem que trabalhar com a família inteira. Em Até rede, mesmo né? dos adultos. Em rede. Isso aí. Em rede. E aí, quando a gente fala das redes de sustentação, das redes de apoio, elas, nesse momento, estão sendo essenciais. Tá? Todo mundo tem que ter uma rede de apoio, uma rede de sustentação. Porque nós não estamos trabalhando luto. Isso é uma coisa que me preocupa muito. As pessoas não conseguem contabilizar. Eu não consigo imaginar 80 mil mortos. Você consegue imaginar? Ninguém consegue imaginar essa quantidade. Conta isso, ninguém. Não tem como. Como que isso vai impactar as pessoas lá na frente? Também não sei, Flávia. Nós estamos começando a trabalhar isso agora. Esses médicos que tiveram que lidar com muita gente, né, falecendo na mão deles, né, e muitos colegas da equipe também falecendo, né, morrendo, eles agora estão apresentando, assim, às vezes, eles me apresentam um choro sem justificativa, tá? O que ficou preso, né? Ficou preso, não teve espaço. Não foi uma hora trabalhado, sai. não foi vivido. Então eu tenho que olhar esse ser que está vindo ali na integralidade dele. Não é só com relação a simplesmente ele ali naquele momento. É a história inteira que esse ser passou. Entendeu? E aí eu lembro, mas morreu fulano, Beltrano, Ciclano. Aí a gente começa a fazer o trabalho e de repente aparece, mas eu fiquei com saudade da fulana, porque ninguém foi ao enterro, porque eu não trabalhei o luto, porque eu não trabalhei perto. Caramba, esses ritos culturais, eles são super importantes, a gente precisa trabalhar. Nós não estamos tendo tempo de trabalhar os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa que estruturam a psique da gente para que a gente não adoeça. E a gente está fazendo assim, olha, morreu 1, morreu 2, morreu 80 mil. E aí? E até aquelas pessoas, as pessoas que você conhece, que faleceram, também não tiveram essa despedida e esse ritual de velório. Não tiveram. Né? Então, também ficou um buraco aí nesses rituais e nessas despedidas, né? Então, assim, a gente tem conhecidos e amigos que faleceram e... né? Como é que ficou isso? Não teve uma cerimônia, né? Às vezes não pode algumas acompanhar. Pessoas fizeram velórios no Zoom. Teve umas coisas assim que as pessoas fizeram. Não, eu acho até importante ter, sabe? De alguma forma, registrar esses rituais, essa passagem. né? Registrar essa passagem. Que seja uma cerimônia, tem pelo Zoom ou pelo qualquer outro, né, aplicativo aqui, né? Que, olha, agora vai ser como se fosse um velório, como se fosse uma despedida. Partiu, acabou, sabe?
Uma Organize. cerimônia, né? Uma Uma cerimônia. cerimônia, uma cerimônia. Do Senão fica mesmo uma coisa que jeito, parece que não aconteceu, né? Tem essa coisa, parece que não aconteceu. Alguém te contou, mas aquilo não é verdade, né? e o que, É, e o que a gente não trabalha, ela vira um fantasma muito grande. vira um O que não fantasma. vem à tona, por isso que às vezes esse choro, que você não sabe, ela chora, 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 chora. Teve uma médica que não quis, no dia do atendimento ela não quis, aí no outro dia não quis, eu falei, olha, sexta-feira não tô perguntando não, vou te ligar, vou te chamar no Meet, tal hora. Ela, ai, Cris, é porque eu tava chorando muito. Eu falei, eu imaginei. Aí a gente foi trabalhar o que era, o que estava acontecendo. É porque ela estava se dando conta de que ela perdeu não sei quantos da equipe, mas no meio daquela confusão toda, 3 meses atrás, ela não teve tempo de perceber. É. E agora, com o A passar Luci... do tempo, ela está sentindo a falta, entendeu? Das pessoas, é, saudade. exatamente. A Luciana até está falando aqui que às vezes assim, essa coisa da quantidade, né? Aí você entra num. Acho, ela falou da banalização, né? Das É. mortes, mas eu acho que você, até para uma questão de proteção e para conseguir lidar com aquilo, a gente está falando das pessoas, dos profissionais, né? Você acaba que entra meio num automático, né? Você, Sim, você, sim. você precisa também, de alguma forma, se proteger Isso, emocionalmente, porque isso. você vai estar lidando com o outro, que o outro pode desabar, né? Você não. Então, não Uhum. é que você seja uma pessoa fria, né? Mas assim, você tem que ter eu acredito nisso, Distanciamento. um É um certo distanciamento. distanciamento, Eu distanciamento acho que não é necessário. acho que não é banalização, acho que é Não, uma não. necessidade Sim. dessa. O José Gugel está falando das missas de sétimo dia pela internet, que também tem acontecido. Ótimo, Né? A ótimo. gente vai ter no dia 16 de agosto uma live aqui pela Arge também, com a Rosângela Rosante falando sobre o luto. Né? Acho que Ótimo. vai ser Aí, um tema onde é ela vai ótimo. explorar, né, que é o luto na Uhum. arte terapia, perdas reais e simbólicas, dia 16. Né? Ótimo. Então, eu acho que vai dar esse fechamento nessa conversa que a gente está tendo Uhum. aqui. Algumas pessoas perguntaram essa questão assim que a gente já falou um pouco. Você até falou da questão da soul collage e que assim poderia também ter sido uma Vamos. colagem sem ser uma soul collage, né? Sim, sim. Vamos falar dos E materiais, né? Que você me perguntou, eu e acabei assim que e a não. questão da escrita criativa. Eu também tenho percebido assim a escrita como um Uma recurso boa incrível ferramenta, para né? se trabalhar, né? E a colagem? A colagem depende, né? Se a pessoa tem revistas em casa, porque a gente está num momento que a pessoa não tem revista nem jornal, nem papel, né? A pessoa também lê pelo celular. Então, acaba que essas Aham. imagens também não estão assim tão só as imagens digitais, né? A Rosana já até escreveu aqui essa questão das cerimônias, não consigo ler tudo, né? Enfim, que a gente precisa dessas passagens, né, para viver e expressar esses sentimentos, né? Dessas Sim, perdas, sim. né? E assim, então vamos falar um pouquinho dessa coisa dos materiais, que assim, as pessoas que tinham lá o seu kit com lápis de cor, tinta, ok, mas aqueles que não tinham, e você chegou a falar, a gente descobriu meios de trabalhar. Foi, Então fala foi. um pouco Então, dessas descobertas de meios para trabalhar então, a arte terapia. teve uma cliente que eu trabalhei muito com jardins terapêuticos. Foi dentro do processo dela, né? A gente descobriu que esse era um caminho muito interessante. E aí ela tinha plantinhas e tinha, né, vasinhos e ela começou a cuidar. E ela trazia de vez em quando umas plantas e a gente foi por esse caminho. Porque para ela foi super importante ela lidar naquele momento, era o momento que ela entrava em conexão com ela, era o momento onde ela respirava, era o momento onde ela tinha um comprometimento durante o dia que não tinha nada a ver com relação ao hospital. Então levava ela para um outro lugar. Olha como é que isso é um trabalho que a gente faz num horário de atendimento, ele reverbera para a semana inteira. O trabalho terapêutico tem que ser um trabalho nutridor. Eu acredito que as pessoas têm que sair no up. A gente trabalha, a gente vem o material à tona e a gente levanta a pessoa e fala: bom, bem, agora vai para a semana que vem a gente se vê, né? Então, o jardim terapêutico foi interessante. Eu tenho uma cliente que ela mora num lugar assim, mais num sítio, né? Ela é enfermeira. E o que ela fez? Ela fez tintas de barro. Eu nem sabia, né? De terra. Então, acho que falei até na outra live. Ela foi do ocre ao marrom. Eu não sabia. E aí ela já chegou com uns potinhos assim, com a variedade de tintas. Quer dizer, ela sentiu a necessidade, a gente tinha levantado do que a gente ia fazer, né? As tintas. Aí eu até falei, a gente pode fazer
de café, a gente pode diluir o café, a gente pode fazer de beterraba, de espinafre, eu falei algumas cores. Aí ela falou, tá bem. E na semana seguinte, ela me trouxe essa solução. Eu achei fantástico, entendeu? Partiu dela esse lugar. Né? Quando você falou de colagem, né? Eu tenho um menino que ele é muito hábil, né? Com relação a mexer nessa aparelhagem toda, né? E ele começou a fazer a colagem digital. E aí, ele começou a fazer as colagens digital. Aí ele trazia as colagens e a gente fazia uma proposta, trabalhava aquilo, na semana seguinte ele trazia. Quer dizer, eu trabalho arte terapêutica, eu vejo muito, a gente já conversou até sobre isso em outros momentos, né? Não é um trabalho que é feito não necessariamente só no atendimento. Muitas vezes ele é feito em outro horário e a pessoa traz. Às vezes no horário do atendimento a pessoa chega tão cheia de coisa para falar, que a gente tem que dar uma acolhida. A gente tem que ser aquele lugar onde acolhe aquilo tudo. É como se a gente ordenasse as gavetas, aí a pessoa respira e aí continua trabalhando. Às vezes a gente trabalha no atendimento, às vezes a gente faz uma proposta que é trabalhada logo depois. Ele vai trabalhar durante a semana, não necessariamente naquele momento, né? Quando eu falo de trabalhar o corpo, Flávia, eu trabalhei muito corpo com ele. Já teve uma cliente que eu atendi que ela ficou o tempo inteiro assim, olha. Esse corpo estava gritando para mim, entendeu? E a gente falando e ela não largava o braço, ela estava assim. Aí lá pelas tantas eu falei assim, você pode levantar? Vamos fazer um trabalho, não sei o que. Aí ela levantou, ficou mais distante um pouco, onde eu pudesse vê-la inteira, né? E aí comecei a falar, vamos ter a consciência desse corpo, se mexer. Aí ela falou, nossa, como eu estava dura. Aí é que ela foi ter consciência de que ela estava completamente assim. Ela não tinha se visto. Entendeu? O corpo, ele é um material de expressão, né? Assim, é uma materialidade, ele traz a materialidade. Ele se expressa pelo corpo. Inclusive, você pode até pedir para a pessoa expressar determinadas coisas com o corpo. Tem aquele estado onde ela está, e aí onde ela vai identificar, nossa, como eu estou presa, como eu estou amarrada, como eu estou não sei o quê. Mas a gente também pode propor assim, então como é que seria essa liberdade, né? Como é que seria esse corpo mais leve, né? Como é que experimentar outras possibilidades com esse corpo, né? Que a gente às vezes fica pensando que a terapia nós tem que ter a tinta, o pincel e o papel, não, você pode ter teu corpo, seu cabelo, uma maquiagem, você pode ter. São muitas as opções que a gente pode explorar nessa expressão, né? E o movimento corporal é uma imagem também, né? Uma fala pode ser uma imagem. Ele traz aquela materialidade, né? Então, assim, se você está se apresentando, se você está colocando aquele corpo ali, aquele corpo está me dizendo alguma coisa. Eu não preciso, você falou, eu não preciso partir para o material plástico só, ficar aqui neste lugar. Então, às vezes eu falava assim, mas vamos trabalhar essas expressões. Às vezes eu brincava, né? Eu tenho até um joguinho lá no consultório, assim, que é muito assim, triste, alegre, não sei o quê. Aí eu falava assim, mas hoje eu tô sentindo assim. Como é que é? Vamos fazer essas expressões. Aí eu pedia para ela fazer e ela se olhar. E aí ela ficava rindo. Caramba, mas eu não me dei conta de que eu estava assim. Então, o que eu estava fazendo naquele momento? Eu estava tirando o engessamento, eu estava desencapsulando aquele corpo enrijecido. Porque o próprio formato que exigia para ela estar aqui naquele lugar de linha de frente era um enrijecimento. Era um corpo duro, ela tinha que dar conta, ela tinha que estar forte, ela tinha que estar ali para frente de batalha. Justamente, olha o nome que a gente coloca. Frente de batalha. E as dores, né? A armadura. É a armadura, né? Vou para batalha, então vou vestir uma armadura e vou para batalha. Isso. Né? Olha, eu trabalhei muito, tem uma cliente que ela falava assim, os meus sapatinhos devem estar morrendo de saudades de mim no armário. Aí eu ri. Eu falei, eu acho que os meus estão bem, entendeu? Aí ela falou assim, acho que eu vou começar a vir... Eu falei, começa a vir para os atendimentos com os sapatinhos. O que a gente estava fazendo nesse momento? A gente estava trabalhando o corpo dela. Ela estava se vestindo, ela estava se vendo, ela estava se colocando no outro lugar, saindo justamente desse lugar da armadura. Era um sapatinho. Aí aquele sapato às vezes trazia uma história. Eu trabalhei muito também nesse lugar, na imaginação ativa. Tá? Delas contarem história, delas partirem de um desenho, de uma situação, e aí aquilo desenvolver para uma série de outras questões, né? Depois dessa imaginação ativa, às vezes partia para um desenho, às vezes partia para uma escrita criativa. Esse lugar da escrita foi muito significativo, tá? E nesse segundo momento está sendo mais do que no primeiro, né? Eu acho que eles estão com uma necessidade muito grande de escrever, de botar para fora, de registrar as situações e visualizar
né? Quando você escreve, você está vendo, né? E você está lendo depois aqueles momentos vividos, tá? O que eu trabalhei também com eles com relação a descobertas de materiais, deixa eu ver se eu lembro mais algum. E assim, tinha uma cliente que tinha fio de malha em casa e ela pegou Covid. E quando eu cheguei no atendimento para ela, ela falou assim, estou fazendo almofadas, tipo umas mandalas, né? Aí eu falei, gente, a almofada redonda é a coisa mais difícil que tem fazer em crochê, né? Porque ela fica toda, né, cheia de babadada, né? E ela fez umas almofadas perfeitas. Ela virou pra mim e falou assim, eu estou precisando fazer essas mandalas. Eu falei, tudo bem, continua. Então, assim, para você perceber quando você está alinhado, o corpo também vai ajudando em que material que eu posso utilizar, que ferramenta que eu tenho dentro de casa que esse corpo pode, né, ser utilizado. Como é que eu posso fazer isso? Eu penso muito assim, nós trabalhamos com energia psíquica, né? Se esse corpo está encapsulado, se esse corpo está enrijecido, esse corpo não está fluindo. Se esse corpo não está fluindo, ele adoece. Se ele adoece, né? Como é que ele vai ser um meio de promoção de saúde lá fora? Então, eu tenho que manter esse corpo com essa energia circulando. O tempo inteiro essa energia tem que estar circulando. Não é só quando está no atendimento. Então, quando eu falo da arte-terapia, eu falo que a arte-terapia, ela desperta a gente para esse lugar. Então, ela tem que ficar, ela continua, né? Ela continua reverberando a semana inteira até você ter esse reforço da semana seguinte. Né? Eu tenho algumas colocações aqui que agora eu aprendi a andar para ver a Luciana, né? Que o médico acaba tendo necessitando do distanciamento necessário para o enfrentamento da situação. E a banalização que ela comentou seria a própria quantidade, que não dá para você vivenciar, né, no tempo. A gente não está conseguindo ter o tempo de viver as coisas na sua integralidade, né? Então a gente vai vivendo parte das coisas, né? Tá tudo muito rápido, tá? A Denise falando assim, do corpo, que o corpo ele não engana, né? O corpo te Tem uma pergunta aqui que fizeram quais os materiais que foram mais significativos para serem utilizados nesse momento. Não tem um material mais significativo, assim, porque essa pessoa, eu acho que isso é importante ficar registrado, mesmo ele estando, né, sendo um cuidador do Covid, ele também está no processo dele pessoal, gente. Então, assim, ele traz junto com ele a história dele, o que ele precisa trabalhar, o que ele estava em andamento do seu trabalho, do seu processo. Então, ele não é só aquele médico ou só aquele enfermeiro. Ele não é o recorte, não é o recorte, né? Não é aquele quadrado. Eu sou a enfermeira. Não, eu sou a Flávia, que também sou enfermeira, né, no caso. Isso, né? isso. E estou vivendo uma situação dramática, pontual, mas eu tenho toda uma história que me trouxe até esse lugar, né? Tenho meus sonhos, tenho os meus desejos. E eu acho que quando a gente reconecta também a pessoa com esse desejo, esse sonho, né? É super importante. Fica desconectada, né? E aí onde que a gente tem que trabalhar justamente essa imaginação, essa criação, entendeu? Eu faço com eles cadernos de sonhos, eu faço para representarem esses sonhos, entendeu? Eu peço muito, né? Muito nesse lugar para representar no corpo mesmo. Como é que foi essa sensação? Coloca para mim, levanta e faz. Aí eu falo, essa sensação que você está expressando, é isso que você está me falando? Nesse momento, eu estou colocando em conexão com o sentimento e com o que ele está passando naquele momento. Porque às vezes a fala me traz um discurso, mas o corpo me traz outro completamente diferente. Como é que eu vou conectá-lo? Tem uma particularidade dessa questão dos atendimentos online, que eu não sei como é que você vê isso. Porque se eu estou num atendimento presencial, eu não estou me vendo, certo? Eu estou falando com você, estou lá no meu trabalho, mas eu não estou me vendo. Assim, se eu estou no WhatsApp, se eu estou no Meet, não importa, eu estou vendo a minha cara. Então, a gente está vivendo uma realidade de conversa hoje que eu vejo a mim e ao outro, né? Um do ladinho do outro ali na tela. Então, assim, eu estou sendo obrigada, eu como cliente, estou sendo obrigada a me ver. E é uma situação que não é uma situação que acontecia antes. Né? Quer dizer, você teria que levar a pessoa para um espelho. Né? Ali não, ela já está no espelho. Aí eu não sei. É ótimo. Como é que é isso? Olha, eu gosto, sabe? Porque assim, eu tenho cliente que essa menina até é uma enfermeira. Ela faz o atendimento toda se olhando. Porque aí ela está aqui comigo, né? Aí elas falam, ela não para, né? Aí outro dia... Não, a gente se olha o tempo todo. Aí eu ri pra ela assim,
como é que você tá? Você tá me falando, olha o seu corpo. Como é que seu corpo, o que seu corpo está me dizendo agora? Tá de acordo com o que você está falando? Então eu brinco muito nesse lugar, tá? Eu trago esse lugar para elas também, né? É interessante. É um lugar diferente? É um lugar diferente, a beça? Eu também acho que, por exemplo, uma coisa que eu levanto muito, que lugar é esse do Têmenos hoje em dia, né? Que lugar é esse? É um lugar assim? Vem daqui, vai até aí e volta? Ué, não É. é? Criança é ótimo. O meu menino, quando eu atendo, ele me fez uma pegadinha ótima. Ele falou assim, tia, você já viu meu quarto, eu quero ver onde você está. Eu falei, justo. Vou mostrar onde eu estou. Aí eu mostrei a minha sala. Ué, mas é verdade. Se eu estou olhando e ele me apresentou ao quarto, que é o lugar onde nós vamos fazer terapia, eu também tenho que apresentar o lado de cá. É um lugar só, não é? Aí eu fiquei A pensando, gente gente, também tem uma intimidade, né? Assim, essa coisa do vídeo, ela trouxe também esse outro fator de intimidade. Quer dizer, você vê a casa da pessoa e a é, pessoa vê a sua casa, né? também trouxe. Não tem como. Não tem como. Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso interessante. Eu acho que ele desmistifica, eu acho que ele coloca a gente também muito mais nesse lugar do... Eu também tenho uma casa, eu também tenho quadro, eu também tenho parede, eu também tenho gente habitando, entendeu? Porque às O vezes o lugar terapeuta do também fica terapeuta fica exposto, lá. né? Pois é, o terapeuta também Fica. acaba ficando exposto à intimidade do terapeuta. Eu tô aqui, de repente acontece alguma situação, o cachorro late, o filho chama, É, né? é, é. E aí, esse terapeuta ali, ele não está mais tão blindado e tão seguro, né? Quanto ele está ali no consultório, né? Quer dizer, abriu umas É. situações diferentes também Uhum. nessa história, né? E a gente está tendo que aprender, e é importante que a gente tome consciência disso, né? A gente saiba que isso Esse, está acontecendo. então, essas são variáveis do online que a gente está aprendendo nesse momento agora, porque até então a gente não tinha noção. Então a gente está vendo o que, que acontece, né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente vai atuar no momento desse? Quais as coisas que a gente pode minimizar e quais as outras que são variáveis que a gente não tem como e que pode acontecer em qualquer lugar. Uma internet cair, entendeu? Ah, Uma sim, campainha de é isso. repente tocar, mas jamais que eu já avisei o porteiro aqui não toca e o homem toca, entendeu? Então, assim, eu nem atendo mais, eu falo, deixa pra lá, né? Eu moro do lado de uma creche, tem uma galinha de Angola que canta de manhã, que não dá, eu tenho que sair pra atender em outro lugar, porque a bicha canta, Pois canta, é. fala, cacá, o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, são coisas da minha casa, são coisas da minha realidade, né? E a gente vai A adaptando gente nesse sai um lugar pouco agora. desse lugar. A Luciana está perguntando aqui, assim, que ela percebeu que o atendimento hospitalar como médico, ou com o médico, não sei se é erro aqui de digitação, assim, que o médico precisa de suporte também para poder atender o paciente e a família, né? É, Passando por essa situação. sim, o Não que sei que se tem mais alguma acontece? coisa. Eu tenho uma médica que trabalha aqui no Hospital da Ilha, no hospital até público aqui, e os familiares são avisados pelo menos uma vez na semana, né? Uma vez por dia, aliás, né? De como é que está o quadro daquele parente que está internado, porque eles não podem ter acesso, né? E aqui no hospital público não tinha. E ela estava muito, muito, muito fragilizada e, assim, sensibilizada nesse lugar. O que, que ela fez? Quando terminava o plantão dela, ela passava de leito em leito, ligando para o familiar para dar um retorno de como que aquele paciente estava. Isso surgiu dela, entendeu? Ela quis estar nesse Chegou a lugar. aparecer na televisão, assim, o médico ligando por WhatsApp para a família, para a É, pessoa internada poder então, conversar. Então, Eu muitos vi fizeram isso em isso algum momento. porque assim, você precisa dar um retorno. E ela sentia que o próprio paciente que estava internado ali, quando tinha o retorno dessa família, quando tinha alguma notícia, ela percebia que eles ficavam melhores, entendeu? Que eles ficavam mais animadinhos para o dia seguinte. Gente, afeto, entendeu? Pertencimento. Então ela começou a fazer isso. Tem outros hospitais particulares onde um médico, né, ou vai rodando na equipe, né, é responsável para ir avisando esses familiares também. Então você tem que dar conta desse familiar quando chega estressado, você tem que dar conta desse familiar quando chega, às vezes, dando um diagnóstico, porque o que aconteceu também com esse boom da informatização, eles já chegavam no hospital dizendo assim, tá com isso, todos os sintomas, nananana, já enquadrava dentro do Covid. E às vezes não era. E aí o médico tinha que desmistificar
e examinar porque o paciente, ou né, aquele familiar chegava já com esse resultado todo. É difícil lidar? É, mas eles tentaram, né? Eu acho que conseguiram lidar e trabalhar nesse lugar. O que a gente não pode deixar de perceber é que também são indivíduos e que também estão passando pela mesma situação que a gente, né? Neste momento agora. E trabalhar isso, né? Eu acho que a arte-terapia, né? Olha, o Luciano botou assim, como o médico lida com o atendimento ao familiar. Eles não têm muito acesso à família. Nesse primeiro momento, eles tinham só tal acesso pelo telefone, né? Eles tinham que dar mensagem e colocar como é que estava, né? E explicar, né? E depois o retorno dessa pessoa de Covid quando tinha alta para casa, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, o atendimento era mais lá dentro mesmo, não tinha muito com relação à família, né? Uhum. Gabriela está perguntando aqui, e o arte-terapeuta, né? Como é que o terapeuta se cuida depois desses atendimentos? Que também, assim, essas pessoas todas que você recebe passando por esse drama todo, como é que isso impacta você, Boa né? pergunta, boa O pergunta. terapeuta, Boa Gabriela. pergunta. Olha só, Gabi, não é fácil, entendeu? Mas, assim, esse lugar que a gente escolheu de ser arte-terapeuta, a gente tem que ser um lugar que a gente tem que dar uma acolhida, entendeu? É lógico que, assim, no final dos atendimentos, o que eu faço? Eu me preparo, Cristiane. Eu costumo fazer uma mentalização, entendeu? Uma respiração antes, me centrar um pouco mais, né? Para receber esse acolhimento, para conseguir escutar realmente o que aquele cliente está me trazendo, o que está acontecendo com ele, né? E lógico que depois, assim, no final do dia, no final da semana, muitas vezes eu estou muito cansada, que é normal, né? É uma puxada de energia, né? Mas aí, acho que foi até a Denise, né, que falou, né, assim, como o corpo é a nossa casa, né, tem muita relação a isso, eu também tenho que me trabalhar. Então, da mesma forma que eu trabalho o cliente, eu me pergunto, como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo nesse momento agora, né? Fico, às vezes, preocupada, sim, com os clientes, né? Se eles vão precisar de uma de um remédio, entendeu? De quando estão numa crise mais grave, eu falo, gente, me liga. Eu tive que encontrar psiquiatra no final de semana para indicar, entendeu? Porque eu não podia deixar passar. É um comprometimento. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que utilizar Cris, da assim, terapia em mim, né? a gente tá chegando no nosso finalzinho, tá? Só Já? para avisar. Então, Falta assim um pouquinho. Gabriela, a gente tem que utilizar também o que a gente aprendeu de arte-terapia pra gente, né? Então, assim, também tem que ter grupos de apoio, também tem que ter o meu Uhum. momento de falar outras coisas, de falar besteira, entendeu? De conversar, né? De descontrair, né? Porque eu também tenho que estar inteira para receber esse cliente que está vindo aí, né? Não tem como, né? Eu também acho que na tela ela esgota assim. É mais, eu acho que A puxada de energia é é mais diferente. cansativo. É, A atenção, porque o nível de atenção que você tem que ter é diferenciado. Você tem menos sinais, né? Você não tem o ambiente, você não vê aquela pessoa uhum. inteira. Então a tua Isso. atenção tem que ser mais focado. Isso é realmente cansativo, Gabriela. Então, assim, eu É. queria que você fechasse assim o raciocínio para a gente poder gravar e publicar isso. A gente tem 5 minutinhos, assim, para você fechar, Cris. Olha só, o que eu digo assim para os arteterapeutas, né, nesse momento agora, como que é importante todo o trabalho que a gente faz estimulando esse lado, né, da criatividade, né? Às vezes a gente acha assim, é dois atendimentos. Gente, mas se a gente pensar, né, já falei isso aqui ainda agora, né, que um reverbera dentro daquele núcleo familiar e aquilo vai reverberando de uma intensidade, contaminando outros grupos, então a gente vai ver a nossa importância, entendeu? Então, assim, nunca deixem de acreditar naquele atendimento que você fez, né? Do micro para o macro. Então, atenda, pense neles numa forma de expansão e que aquilo está reverberando para o mundo aí fora, tá? Não é só para aqui. Então, qual é o nosso comprometimento agora enquanto arteterapeutas? É justamente esse, tá? Nós também temos que reverberar essa energia de promoção de saúde para todos que estão aí fora. Então, a gente acha que é um trabalho de formiguinha?
mas é um trabalho de formiguinha, que a gente está numa grande teia e que a gente está reverberando para diversas pessoas e que isso está contaminando, entendeu? E que isso está chegando lá do outro lado. É assim que eu vejo. Uma contaminação e um contágio do bem, né? Para equilibrar com esse outro contágio, né, ruim. Isso. Queria te agradecer muito, Cristiane, assim, adorei ter você eu aqui. Que agradeço. Né? Obrigada. Que venham muitas e muitas lives, assim, acho que são temas importantes para a gente falar. Queria agradecer muito a presença de todos aqui. Né? Avisar que a Arge está promovendo lives todos os domingos, às 4 da tarde. No domingo que vem, excepcionalmente, não teremos, porque é Dia dos Pais, né? Já vamos assim, feliz Dia dos Pais para todos. Então, assim, a nossa próxima live vai ser no dia 16 de agosto. O tema que eu falei há um pouco tempo atrás, o luto em arte-terapia, perdas reais e simbólicas, com a Rosângela Rossante, que está aqui com a gente. Elaine Costa, que vai estar junto com ela. Então, assim, queria agradecer a todos e acompanhe. A programação vai estar sempre publicada aqui no Instagram da Arge, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês. Quero agradecer. Assim, agradeço, Flávia, a acolhida da Arge aí. Boa troca, viu? Com vocês aí, comentando aí, também foi ótimo. Pois é, muito bom a participação de todo mundo. Isso. Não dá pra gente ler tudo, responder tudo, mas assim, não dá. Muito obrigada. Beijo grande. Um beijo, linda. Obrigada, hein? Tchau. Tchauzinho e que venham outras.